E olha, moradores de um condomínio no bairro Luzia, em Aracaju, denunciam que constantemente gatos têm aparecido mortos na localidade. Já disse, a gente destacou isso ao longo de todo o dia. Os moradores acreditam que os próprios condomínios podem ser os responsáveis, aliás, condôminos. Os moradores podem ser os próprios responsáveis pela morte dos animais. A repórter Vitória Costa esteve no local e traz todos os detalhes desse caso pra gente agora. Acompanhe. Os moradores deste condomínio, que fica localizado no bairro Luzia, na zona sul de Aracaju, estão vivendo um momento bastante difícil. Isso porque muitos gatos estão aparecendo mortos aqui dentro. Há muitos anos, o condomínio recebe gatos abandonados. E essa triste realidade nos fez com que a gente se reunisse para cuidar dos gatos. E eles são vermifugados, eles são castrados, bem alimentados. E inclusive nos ajuda com o controle de pragas do condomínio. E muitos deles, inclusive, já viraram nossos pets e dormem nas nossas casas e ficam a maior parte do tempo em casa. O fato é que alguns condôminos, de forma criminosa, vêm matando os gatos, não só os gatos, como os saruês também, que é um crime ambiental. E vários boletins de ocorrência já foram feitos e a gente tem pedido, clamado para que as investigações avancem e nos encontrem um culpado para que esse crime vergonhoso não passe impune. Não sou eu, várias pessoas aqui não estão sem dormir e ficam assim de plantão, com medo, que isso aqui é o próximo. Isso não é um ambiente da gente, é o nosso lar, não é admissível uma coisa dessa. Nós não temos paz. Se você perguntar a todas as pessoas, independente de quem alimenta ou não, tem a Laís que perdeu o gatinho dele, o Beni, né? O Beni, entendeu? E nós não temos paz, nós queremos paz. São todos levados em veterinário, todos. É um momento muito difícil, né? A senhora que está aqui há tanto tempo, passar por tudo isso. São levados, são vacinados, são castrados. Já fizemos assembleia, trouxemos a dona Nazaré para ela explicar às pessoas o que não pode, porque já é lei que não pode fazer nada disso. Estava com um problema aqui, que foi morto o gatinho da Laís, que é o Beni, e um antes dele mataram, porque jogaram aqui, porque tem muitos, a maioria nasceu aqui, mas tem muitos que as pessoas, os próprios moradores largam ou trazem da rua. E a gente não faz diferença. Quando larga, a primeira coisa que a gente faz é pegar, levar no veterinário e castrar. Não é cabível uma coisa dessa. Não é cabível. Tem lei e a lei tem que ser cumprida. É só mesmo para deixar claro que não é um local que fica aqui, que nós vamos fazendo a manutenção. Nós fazemos daqueles que nós não conseguimos fazer de fato o processo de adoção, porque isso é feito constantemente. Alguns que nós adotamos, né? Mas só que também é feito constantemente postagens, é feito mandado para pessoas que nós conhecemos quando interagem. E veterinários também, alguns que ajudam. Então é mais assim, porque não faz sentido, né, acontecer tudo isso se existe uma organização. Tá bom? Muito obrigada também pelas informações. Então esse é o relato aqui dos moradores, um momento muito difícil para eles e eles esperam agora por uma solução e também por justiça. Vitória Costa para o Balanço Geral. Gente, olha, é importante a gente não minimizar uma situação como essa, tá? Deixa claro, não é um caso de pura maldade ou a maldade por si só não, tá? É um caso de um crime que está sendo praticado. A repórter Jéssica Cruz tem mais detalhes sobre as investigações desse caso e outras situações também de maus tratos animais aqui em Aracaju. Jéssica, importante que a gente frise isso, né? Você nesse momento vai conversar inclusive com a delegada que investiga crimes, né? E isso deixa mais claro ainda justamente o fato de que não é a maldade pura e simples, né? Porque isso às vezes passa a ideia de a pessoa fez uma maldade. Não, a pessoa está praticando um crime, né, Jéssica?
Sem dúvida alguma, Lucas. Agora, boa tarde para você e para o pessoal que nos acompanha. Aliás, a investigação a respeito desses casos já está acontecendo há alguns dias aqui no DEPAMA. A gente conversa agora com a delegada Georlise Teles, ela vai nos explicar o que é possível dizer também agora, porque é uma investigação minuciosa, cautelosa também, né, doutora? Perfeito, boa tarde. Veja, nós iniciamos essas investigações, já ouvimos várias pessoas, já também encaminhamos os corpos que a gente conseguiu identificar, porque esses casos precisam ficar muito delineados. Veja, é uma investigação como outra investigação qualquer, ou seja, ela precisa de materialidade e autoria. Para a materialidade, a gente precisa encaminhar esse corpo, porque é preciso identificar se houve a morte por envenenamento e qual a substância que causou essa morte. Nós estamos nessa fase, né, aguardando o resultado da perícia, já ouvimos diversas testemunhas, como eu disse, e estamos buscando identificar os autores ou o possível autor ou autora. Já levantamos imagens de vídeos e estamos buscando tudo que é possível. Quem, inclusive, tiver alguma notícia, nos informa através do WhatsApp, do 181, porque vai ajudar a polícia na resolução desse caso. A polícia conseguiu fazer exame perícia em todos os animais que foram encontrados mortos? Veja, infelizmente em todos a gente não conseguiu. Por quê? Porque alguns tutores acabam por enterrar esse animal, né, por cuidar desse animal após a morte, e aí o corpo não fica disponível para que seja periciado. Mas nós conseguimos alguns, né, alguns gatos, um saruê, tivemos um cachorrinho também antes, mas no mesmo espaço, e todos estão sendo periciados. Nós estamos no aguardo. É importante dizer, o tutor, ao encontrar o seu animal, ou aquela pessoa, pode ser um gato comunitário, um animal comunitário, ao encontrar o animal morto e houver suspeita de que a morte não é natural, esse fato exige a intervenção da polícia. Né? Porque se é um fato que há uma suspeição de crime, nós precisamos fazer perícia de local, recolher o corpo de delito, que no caso é o animal morto, e esse corpo de delito ser submetido a uma perícia, na suspeita de veneno, para uma necrópsia, para que seja retirado o animal, aliás, o material biológico, submetido ao exame toxicológico, para verificar qual a substância utilizada para matar esse animal. Além desses exames que são fundamentais, a delegacia trabalha também com imagens, câmeras de segurança auxiliam nessa investigação? Tudo que for possível. Toda prova legal, em direito permitido, todas as provas que forem legais, foto, vídeo, imagens colhidas, algum elemento que possa nos levar à autoria. Mas é importante também dizer, Jéssica, que tem algumas pessoas que não têm esses elementos, mas têm informação. Para nós policiais, a informação é por demais preciosa. Tem medo de dizer, não quer aparecer, nos forneça essa informação via denúncia anônima, né, via 181 ou pelo nosso WhatsApp. Nós garantimos total sigilo da informação. Tem pessoas que têm informações muito preciosas, mas acham que vão ser identificadas. Eu estou garantindo, como delegada de polícia, como policial, que a identidade será mantida em total sigilo. O que é interessante nesse caso é que muitos moradores não se intimidaram, procuraram a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. E tem também lei que determina o registro do boletim de ocorrência envolvendo o síndico, que é o responsável pelo condomínio e a organização dele, né? Foi muito interessante nesse caso. Foram vários moradores. Nós já ouvimos 8 moradores. Tem sim, tem uma lei que inclusive carecia de regulamentação. No final do ano, o governador editou, inclusive, 2 decretos. Eram 2 leis da proteção animal que careciam de regulamentação. Uma delas era essa notificação que o síndico deve fazer ao tomar conhecimento de que existem
ocorrência de maus tratos no condomínio onde ele administra. Importante dizer que a denúncia feita ao síndico, ela precisa ser uma denúncia concreta, com identidade de quem denuncia, porque senão o síndico fica sem ter elementos. Esse caso foi muito interessante, porque houve uma insurgência dos moradores, né? É um caso até que deve servir de modelo. Você ficar calado diante de violências havidas no local onde você mora, né, isso é muito ruim, até como modelo de convivência coletiva. A senhora falou sobre a denúncia, tem o 181, que é o Disque Denúncia, mas tem também o WhatsApp ainda do DEPAMA, que muita gente procura, né? Esse WhatsApp, quando nós pedimos para que ele fosse instituído, eu não imaginava que ele ia ser tão importante como ele tem sido, porque tem chegado imagens, vídeos, que nos possibilitam, inclusive, fazer perícias que acabam levando a condenação, a responsabilização dos autores. Então, continua assim, é o 988194576. Quem tiver informações, imagens de crimes praticados contra o animal ou o meio ambiente, nos encaminhe e nós tomaremos as providências. Vou pedir só para que a senhora repita mais uma vez o número. Sim, é o 988194576. E eu vou até aproveitar e só informar que o nosso número fixo, a operadora está com um problema e não conseguiu dar conta, tem mais de 3 meses. Esse zap não é para atendimento de ligação, mas excepcionalmente nós estamos atendendo por esse número também. Muito obrigada, doutora. Boa investigação para vocês, porque eu sei que existem aí moradores que estão aflitos à espera de uma resposta e de justiça, né? Porque animais morreram, infelizmente, isso é muito triste. Lucas? Obrigado, Jéssica, obrigado pelas informações, obrigado também à delegada. E, gente, Jéssica disse, é muito triste, mas também é muito sério. É algo muito sério que deve ser tratado com a seriedade devida. Importante reforçar aqui o que a Georlise disse. Em qualquer situação dessa natureza, em que você nota que um animal morreu na sua região, na sua rua, no seu bairro, de uma forma suspeita, e você acha que pode ter um crime ali envolvido na morte daquele animal, você deve imediatamente acionar a polícia. Porque isso é uma regra básica, tá, gente, do direito criminal. Para que se haja e para que se tenha um crime, nesse caso, um crime de homicídio, por exemplo, você tem que ter autoria e materialidade. Materialidade é você ter o corpo da pessoa que morreu, por exemplo, e identificar quem foi o autor, né? Alguém praticou aquela morte, alguém executou aquela pessoa, aí sim você tem um crime de homicídio. O mesmo vale no caso dos animais. Você tem que ter a autoria, alguém tem que fazer, né? Tem que provocar aquela morte, e você tem que ter também a materialidade, que seria identificar que de fato houve envenenamento. Então você tem que acionar a polícia. A polícia vai pegar o corpo daquele animal e vai realmente realizar a perícia necessária, a análise necessária para identificar se ele foi envenenado e por que veneno. E aí sim, dá início às investigações. É um processo lento, é um processo que muitas vezes nos faz exercitar a paciência, mas é um processo necessário, diferente disso não dá para ser. Então, sempre que você identificar um caso assim, não deixe de procurar a delegacia e fazer a denúncia da forma correta para que casos como este sejam punidos. Só assim nós poderemos ter talvez a diminuição de situações como esta.